viver a fé de meu Jesus, é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos, é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente, e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. O palestrante dessa noite é o irmão Lucas Gonçalves. Ele é casado, tem 32 anos e é economista. O irmão Lucas é adventista desde a sua infância e também é o autor do livro Evangeliópolis e o Evangelismo por Metas Móveis. A base de sua fé é: Jesus voltará tão logo encontre um povo realmente disposto a imitá-lo em tudo e a levar o evangelho a todas as nações. Que Deus os abençoe. Olá, minhas saudações a todos os irmãos que estão acompanhando esse Congresso 1888. Essa é mais uma apresentação sobre esse momento tão importante, tão peculiar do movimento adventista e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi a Conferência Geral de Minneapolis em 1888. Nessa apresentação, eu vou tratar das confissões que aconteceram após a Conferência Geral de 1888. Vamos primeiramente lembrar o que ocorreu de fato na Conferência Geral nesse ano. A mensagem da justiça de Cristo, apresentada pela irmã Ellen White, por A.T. Jones e por E.J. Wagner, foi rejeitada por grande parte da liderança adventista. Eu sei que outros irmãos que vão palestrar sobre a doutrina da justiça de Cristo em si, nesse Congresso 1888, vão se prolongar mais sobre a doutrina, vão dedicar mais tempo explicando o que de fato foi dito em termos teológicos, mas aqui eu vou apenas passar adiante o aspecto doutrinário em si do que foi dito. Podemos resumir a justiça de Cristo como a mensagem da justiça de Cristo na Conferência Geral de 88, como a possibilidade de atingir um ideal cristão mais elevado e distante do pecado ao estar ancorado na justiça de Cristo, que é um sumo sacerdote que está fazendo expiação por nossos pecados. Enfim, essa mensagem foi rejeitada. E a consequência imediata foi que a chuva serôdia que começava a cair foi abortada. Após a Conferência Geral de 1888, a irmã White escreve que evidências começaram a surgir, indicando que a mensagem apresentada naquela conferência era verdadeira, a despeito de todo o espírito crítico que prevaleceu. Vejam essa carta de 9 de janeiro de 1893. A irmã White escreve assim: a Assembleia de Minneapolis foi a oportunidade áurea para todos os presentes humilharem seus corações perante Deus e acolherem a Jesus como grande instrutor. Mas a postura tomada por alguns naquela Assembleia provou-se ser a sua ruína. Desde então, nunca mais viram com clareza. E nunca verão,
pois persistentemente acariciam o espírito que ali prevaleceu. Um espírito ímpio, crítico, denunciatório. No juízo serão inquiridos. Quem requereu isto de vossa mão? Levantar-se contra a mensagem e os mensageiros que eu enviei ao meu povo? Por que bloqueastes o caminho com vosso espírito perverso? E agora, o ponto que eu trouxe. E posteriormente, quando evidência acumulou-se sobre evidência, por que não humilhastes vossos corações perante Deus? Não vos arrependestes de vossa rejeição da mensagem de misericórdia que ele vos enviou? Então percebam que o que o irmão White basicamente está dizendo aqui é que tornou-se claro, tornou-se gritante, algum tempo após a Conferência Geral, que a mensagem da justiça de Cristo apresentada por Jones Wagner e chancelada pelo irmão White era uma mensagem verdadeira. Teologicamente, era uma mensagem verdadeira espiritualmente e era relevante para aquele momento. Então, considerando que as evidências começaram a surgir, aqueles que haviam se colocado contra essa mensagem durante a Conferência Geral precisaram ao menos aceitá-la, ou ao menos consentir com a luz. Vejam o boletim da Conferência Geral de 1901. Os irmãos consentiram com a luz que Deus havia dado. Veja, os irmãos consentiram. Mas existiam aqueles que estavam ligados a nossas instituições, especialmente ao escritório da Review and Herald e Associação Geral, que introduziam elementos de descrença, de modo que a luz dada não era posta em ação. Mais um texto, ainda do boletim da Conferência Geral. Sinto especial interesse nos movimentos e decisões que terão lugar nesta Assembleia, de 1901, concernentes às coisas que deveriam ter sido feitas anos atrás, e especialmente 10 anos atrás, quando estávamos reunidos em Assembleia. Os irmãos acederam à luz dada. A luz que foi dada não levou a uma ação a seu respeito. Ela foi admitida, mas nenhuma mudança especial foi feita para operar uma condição de coisas, de modo que o poder de Deus pudesse revelar-se entre o seu povo. Ano após ano, o mesmo reconhecimento foi feito. É uma maravilha para mim que tenhamos alcançado tanto progresso hoje. É devido à grande misericórdia de Deus, não devido à nossa justiça, que o seu nome não deva ser desonrado no mundo. Então observem 3 verbos que a irmã White usa. Ela fala de consentir, ela fala de aceder e ela fala de admitir. Esses 3 verbos são os verbos que caracterizam as confissões. Quer dizer que toda a oposição que houve na Conferência Geral de 1888 cedeu ao peso das evidências. Ninguém conseguiu mais sustentar a crítica aberta, tal como ocorreu na Conferência Geral, porque a luz que havia irradiado dessa mensagem era demasiadamente forte para ser prolongadamente rejeitada. De modo que todos aqueles que se colocaram contra a mensagem tiveram que ao menos dar um passo para trás e aceder, ou admitir, ou consentir. Entretanto, havia algo de errado ainda. Vamos ver o caso do pastor Smith, um importante líder da igreja, editor da Review and Herald, então detentor de grande poder editorial. Vejam o que a irmã White escreveu a ele em 1890, enquanto ainda as confissões não tinham começado a surgir. Ela diz assim ao pastor Smith: o irmão Smith está enredado pelo inimigo e não pode, em sua presente condição, dar à trombeta o sonido certo. Contudo, está colocado em posições como instrutor para moldar e formar as mentes dos estudantes, quando é fato bem conhecido que ele não se posta sob a luz. Não está atuando na ordem de Deus. Está semeando semente de descrença
que brotam e produzem frutos para algumas almas colherem. O pastor Smith não receberá a luz que Deus tem dado para corrigi-lo. E não tem um espírito para corrigir por confissão qualquer curso errado que tenha seguido no passado. Tem-me sido mostrado que, como agora se encontra, Satanás preparou suas tentações para fechar-se em torno de sua alma. Veja que aqui, a irmã White está dizendo que o pastor Smith não faria uma confissão, que ele não tinha o devido espírito para fazer uma confissão. Mas, de fato, o pastor Smith faz uma confissão no ano seguinte. Entretanto, nós vamos ver que talvez essa confissão do pastor Smith tenha que ser uma confissão entre aspas. Em 1891, após a confissão do pastor Smith, vejam só que tipo de publicações ele faz. Primeiro, em 14 de março de 1892. O pastor Smith fala assim: a causa tem avançado com crescente rapidez, especialmente nestes últimos anos. O objetivo aqui é chamar a atenção ao maravilhoso ritmo crescente que a causa da verdade presente tem agora atingido. Ela está seguindo em frente por toda parte. Está crescendo em velocidade dia após dia. Avança com um poder que não pode ser detido. No nível do progresso agora desenvolvido, deve em breve atingir a sua meta. Está acelerando os seus passos rumo a seu triunfo final. Em maio desse mesmo ano, ele escreve: todos esses outros desenvolvimentos virão no bom tempo do Senhor. Deus, no devido tempo, concederá a seu povo o poder necessário. E aqui, percebam, ele trará o alto clamor da mensagem. Deixai que as bênçãos futuras sejam concedidas por aquele de quem é a obra, para quando e como melhor lhe aprouver. E em dezembro desse mesmo ano, como a situação poderia ter sido mudada se todos tivessem trabalhado mais veloz e rapidamente na causa, não podemos dizer. Mas não importa quanto tem estado em nosso poder o retardar a obra. Não nos compete deter o seu progresso, nem prevenir a sua conclusão final. Dentro dos limites deste tempo, quando a obra do Senhor deve ser feita, ela será feita. Então percebam, irmãos, que em 1890, a irmã White repreende o pastor Smith. No ano seguinte, ele faz a sua confissão, pois a irmã White havia, de certa forma, desafiado ele a uma confissão, mas uma confissão que levasse a uma mudança de rumos. Pois em 1892, ele escreve tudo isso. Primeiro, ele não percebe a perda espiritual da igreja e quão lento se tornou o avanço da obra após a rejeição da mensagem de 1888. O irmão Smith afirma que a causa tem avançado com rapidez. Então ele está otimista em relação à obra e, de certa forma, minimizando os efeitos de 1888. Como se, independente daquilo, a obra estivesse avançando. Como se aquilo não fosse um marco importante na história da igreja. E no segundo texto, ele afirma que Deus trará o alto clamor. E aqui ele advoga por uma teologia muito conhecida entre os calvinistas. Aqui ele demonstra mais uma crença calvinista do que adventista. E ele advoga por um determinismo soberano divino, segundo o qual a igreja não tem uma participação efetiva no apreciamento da volta de Jesus. Na verdade, o que ele está dizendo é que não é possível apressar nem retardar a volta de Jesus. Nada que o movimento adventista faça, nada que os adventistas do sétimo dia façam, poderá mudar a
a certeza de que no momento certo Jesus retornará. Vejam, o que ele está dizendo é que em 1888, se a mensagem da justiça de Cristo tivesse sido aceitada, ótimo, as coisas seguiriam o seu rumo. Não foi aceita, ótimo também. Porque, na verdade, quem decide conceder a chuva serôdia e quem decide trazer o alto clamor para o seu povo é Deus. Parte dele. E nós somos apenas espectadores desse processo. Nós apenas aguardamos que o alto clamor chegue. Não cabe nenhuma ação da nossa parte. E o arrependimento, em relação à mensagem de 1888, para o pastor Smith não era necessário, porque as coisas iam bem. Ele nega que, a partir de 1888, a Igreja Adventista tomou um rumo que não era do agrado de Deus. E ele afirma que o que aconteceu até então, de certa forma, é o melhor que poderia ter acontecido, porque se a mensagem tivesse sido aceita, tá bom, talvez tivesse avançado mais a obra, talvez tivesse avançado menos. Ela não foi aceita? Bom, talvez isso tenha sido bom, talvez tenha sido ruim. Ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer o que é o certo para se fazer nesse momento. E ninguém saberia dizer se a mensagem de 88 deveria ter sido aceita ou não. Na verdade, chegamos até a nos perguntar qual é de fato o papel do cristão se pouca diferença faz o curso de ação que ele decide tomar. E ele também afirma que não está no poder de ninguém retardar a obra. Mesmo a rejeição à verdade, mesmo a rejeição à luz dada na chuva temporã, não é suficiente para retardar a obra. Quer dizer que a incredulidade do povo de Deus não muda nada. A incredulidade do povo de Deus é incapaz de produzir qualquer efeito real. No final das contas, pecar ou não pecar não muda nada. Não muda nada qual será o resultado final das coisas. O povo de Deus abraçar o pecado ou rejeitar o pecado não muda o destino da igreja. E vejam como o irmão White responde ao pastor Smith. Ainda em 1892. A primeira posição que tomaste com respeito à mensagem e ao mensageiro tem te sido um contínuo laço e uma pedra de tropeço. Essa perda ainda é tua perda. E vejam como a rejeição à mensagem de 1888 efetivamente era um atraso. Armand White afirma que a oposição em nossas próprias fileiras tem imposto sobre os mensageiros do Senhor uma tarefa laboriosa e probante, pois tem tido que defrontar dificuldades e obstáculos que não precisavam ter existido. São elementos que atuam entre nós mesmos que têm impedido a mensagem. A influência que se desenvolveu de resistência à luz e à verdade em Minneapolis tenderam a tornar de nenhum efeito a luz que Deus tinha dado. Portanto, a obra está anos atrasada. Que conta se dará a Deus por esse retardamento da obra? Vejam a diferença. Chega a ser uma mensagem totalmente oposta. São duas mensagens completamente diferentes. De um lado, o pastor Smith, que havia confessado ter se enganado em relação à mensagem de 1888, no entanto, dizendo que a mensagem de 1888 não poderia ter todo esse poder que Jones e Wagner diziam ter. Na verdade, a mensagem foi dada e poderia ter sido aceita ou rejeitada, mas isso não muda nada. E a irmã White confirma que, na verdade, a mensagem
era um ponto crucial naquele momento. E que a obra estava muito atrasada em 1893, 5 anos após a Conferência Geral, porque as dificuldades ficaram enormes após a rejeição. Então veja que a rejeição, de fato, retardou a chuva serôdia, o alto clamor e a volta de Jesus. Enfim, o pastor Smith não foi o único líder importante da igreja que rejeitou a mensagem de 1888, que fez sua confissão e, no entanto, não viveu essa confissão, ou então não se arrependeu verdadeiramente ao ponto de mudar o rumo de sua trajetória. Vejam que outros líderes compartilharam da perda do pastor Smith. E aqui a irmã White cita alguns. Ela diz que se homens tais como o pastor Smith, o pastor Van Horn e o pastor Butler, veja, o pastor Butler foi presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também um importante líder. Se esses pastores se mantiverem à parte, não se unindo com os elementos que Deus vê como essenciais para levar avante a obra nestes tempos perigosos, serão deixados para trás. Esses irmãos têm tido toda a oportunidade de se situarem nas fileiras que estão marchando rumo à vitória. Mas se recusarem, a obra avançará sem eles. Se recusarem a mensagem, esses irmãos depararão a perdição eterna, pois devem arrepender-se e ser salvos no final. Nunca poderão reaver o que perderam mediante o seu errôneo curso de ação. Então veja que alguma coisa de errada existia em relação à confissão que foi feita por esses pastores, por esses importantes líderes. Porque, afinal de contas, uma confissão verdadeira deveria ter trazido novamente o poder da mensagem de 1888. E, ao menos, um tipo de sofrimento genuíno em relação ao pecado. Um sofrimento genuíno em relação a ter falhado para com Deus. Como, por exemplo, aconteceu com o rei Davi. Então, em resumo, as confissões de fato não representavam um genuíno arrependimento. Novamente, esse texto eu trouxe aqui para lermos com mais atenção novamente a quarta linha, em que a irmã White fala o seguinte: desde então, nunca mais viram com clareza, e nunca verão, pois persistentemente acariciam o espírito que ali prevaleceu. Veja que, a despeito das confissões, esses irmãos não conseguiam mais enxergar com clareza a mensagem de 1888. Porque, na verdade, havia um espírito crítico entre eles que eles acariciavam. Na verdade, eles continuavam namorando com esse espírito crítico. Eles deixaram de apresentar à luz do dia esse espírito crítico. Tiveram que engolir os fatos a respeito da mensagem de 1888, mas em seu íntimo continuaram acariciando esse espírito de crítica e de denúncia. E assim, irmãos, podemos tirar algumas conclusões desse pequeno período de tempo que transcorreu entre 1888 e a Conferência de 1901. Esse período de mais ou menos uns 10 anos, em que a mensagem foi dada, a mensagem foi rejeitada, confissões surgiram diante das evidências que se somaram, e a oposição continuou existindo, mas em um grau talvez mais disfarçado. Então nós podemos concluir que o antagonismo à mensagem da justiça de Cristo deixou de ser aberto e passou a ser subterrâneo, escondido,
após a Conferência Geral de 1888. Entretanto, a despeito das confissões, a oposição à mensagem da justiça de Cristo nunca deixou de existir, talvez até os dias de hoje. O poder da mensagem de 1888 nunca mais foi recuperado, a despeito das confissões, que se mostraram frágeis. Veja que os corações não foram suficientemente quebrantados para que Deus pudesse trabalhar novamente com essa liderança, a fim de recuperar todo o poder da mensagem de 1888, que afinal era um passo definitivo no cumprimento da profecia da chuva serôdia e no cumprimento do evangelho levado a todas as nações. Então os galhos de descrença em relação a essa mensagem foram cortados. Mas as raízes continuaram firmes, as raízes permaneceram. E por fim, apenas se os adventistas confessarem sinceramente a sua rejeição à luz dada em 1888, e aqui eu não estou me referindo aos pastores que viveram nessa época, ou à liderança que viveu nessa época, ou aos membros que viveram nessa época. Aqui eu estou me referindo a todos os adventistas hoje, porque nós ainda preservamos o espírito crítico em relação à mensagem da justiça de Cristo. E apenas se nós nos arrependermos verdadeiramente, a chuva serôdia retornará. E enfim, o evangelho será poderosamente pregado a todas as nações. E o mais importante, Jesus voltará. Essa foi uma breve apresentação sobre as confissões pós-Minneapolis 1888, que enchem de solenidade esse momento que nós vivemos, porque, afinal de contas, é uma mensagem que tem vindo à tona novamente, e quem sabe seja uma oportunidade para repensarmos nossa vida enquanto adventistas, repensarmos nossa teologia, que influências sofremos que nos levaram a rejeitar essa mensagem, para de fato não ficarmos apenas nas podas dessa árvore de descrença, mas para atingirmos até a raiz dessa árvore e arrancarmos ela de uma vez por todas, para que enfim compreendamos o trabalho que Jesus ministra no santuário, para que nós compreendamos o que devemos fazer nesse momento tão solene, e para que enfim o Evangelho seja levado a todas as nações e o nosso Redentor finalmente volte para nos buscar. Agradeço a atenção de todos. Um abraço a todos os irmãos e até uma próxima.